A paz de Deus a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre mais um assunto, o qual também é muito polêmico, né? Eu gostaria também de lembrar vocês que aciona aí o sininho, né? Dê os likes, para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas. E para que possa ajudar também aquelas que estão duvidosas, né? Pois assim a palavra de Deus diz assim: apiedai-vos dos que estão duvidosos. E a paz do Senhor para aqueles que não são da CCB. Bom dia, boa tarde para aqueles que não são evangélicos. E um abraço a todos. Eu gostaria hoje de falar sobre um assunto muito polêmico, acerca dos dízimos. É um assunto que eu sei que é difícil, cada um interpreta de uma forma, cada um interpreta da sua maneira, mas a palavra de Deus diz assim, que a Bíblia não é de particular interpretação. Às vezes nós podemos interpretar de uma forma errônea, existe um jeito correto, e esse jeito correto é só Deus que pode nos esclarecer. Eu obedeci a Deus nos anos 80, eu tenho mais de 40 anos que frequento a CCB. Antes eu frequentei uma denominação, e não vou falar o nome, né? Não convém, não estamos aqui para falar mal de denominação nenhuma, não é esse o nosso objetivo, falar mal de ninguém. Não aprendemos isso aqui na CCB. Os irmãos sempre ensinam para nós não falar mal de ninguém. Sermos diferentes desse povo que vocês veem na internet, que só vem aqui para lavar a língua em cima de nós, denegrir a imagem e falar mal dos servos de Deus. Nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é falar da palavra de Deus, não é falar mal de pastor, não é falar mal de padre, não é falar mal de ancião, não é falar mal do irmão A, do irmão B. O nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus. Cada um se enquadra diante da palavra de Deus da forma que quer, cada um é dono de si. Está escrito na palavra de Deus que nós vamos dar conta de si próprio. Marido não salva mulher, mulher não salva marido, filho não salva pai, pai não salva filho, genro não salva a nora, não salva a sogra, sogra não salva a nora. Então a salvação ela é individual. Mas eu gostaria de falar para vocês aqui da maneira como eu cheguei no Evangelho, nesta denominação ao qual eu fui parar pela primeira vez. Na verdade, eu morava em Valinhos e Deus colocou o desejo no meu coração de conhecer uma igreja evangélica. E eu um dia me dispus a conhecer uma igreja evangélica. Tenha paciência que esse áudio vai ser um pouco longo, é necessário. E aí eu tomei um ônibus lá no bairro onde eu morava, no bairro do Country Club, e desci até o terminal central de Valinhos, e cheguei na rodoviária de Valinhos, não sabia para onde ir. Não conhecia nenhuma igreja evangélica, fiquei olhando ali para o pessoal que passava, e vi um casalzinho de crentes. Falei, eu vou seguir esse casal para me achar uma igreja de crente. E assim fiz, e fui seguindo aquele casal, fui seguindo. Eles iam na frente, eu atrás, até que esse casal entrou dentro da igreja Congregação Cristã no Castelo, bairro do Castelo, em Valinhos. Eu não entrei nesse dia na igreja, fiquei de fora, olhando ali da calçada, e o que eu pude ver, que a igreja fica num lugar alto, a calçada mais baixo, né? Mas dava para ver nitidamente as irmãs com os véus na cabeça. Dali eu fiquei um tempo ali, ouvindo a palavra ali de fora, e não entrei. Fui embora. Aí eu trabalhava com construção civil na época, e comigo trabalhava um companheiro meu dessa igreja ao qual eu fui, e eu estava sedento das coisas de Deus, e aí me tornei uma presa fácil. Então ele me convidou, eu fui assistir um culto, e ali assisti aquele culto, e aí ele não me deu mais paz. Ele ficou no meu pé, e tinha que congregar com ele. Só que quando eu cheguei nessa igreja pela primeira vez, que eu entrei, eu não vi as irmãs com véu.
Então já ficou aquela coisa assim, sabe? Não tinha conhecimento, nunca tinha lido Bíblia, né? E eu fiquei pensando, né? Será que tem um dia certo de eles colocarem um véu? Porque para mim todas as igrejas eram iguais, as doutrinas todas eram iguais. E aí fiquei olhando e não vi colocar o véu, mas não perguntei nada, assisti aquele culto e fui embora para casa pensando, né? Naquilo, né? Será que tem um dia certo de colocar um véu? E o tempo se passou, eu parei de trabalhar com construção civil, fui trabalhar numa igreja aqui, numa fábrica na cidade de Vinhedo, cidade vizinha de Valinhos, e ali eu conheci um irmãozinho cego das duas vistas, o irmão Domingos. Ele trabalhava no setor de embalagem, crente da CCB. Cego das vistas, mas tinha uma visão do evangelho muito profunda. E ali eu sentava na hora do almoço, e eu fazia muita pergunta, e ele me respondendo. Aí eu comecei a entender que havia uma diferença entre a congregação e as demais denominações. Então começou a entrar uma dúvida em mim, quem estava pregando de uma forma, por que pregava daquela forma, por que o outro pregava de outra, né? E fui ali brigando com o Senhor para me esclarecer essa parte, tirar essa confusão da minha mente. E comecei a congregar na congregação cristã e nas demais igrejas. E tentando, pedindo a Deus entendimento, discernimento. Queria me abrir essa visão dentro das Escrituras. E o tempo passou. Eu passei por uma situação espiritual muito difícil, muito difícil. Chegou uma época em que teve um batismo nessa igreja, não na congregação, nessa outra que eu frequentava, e eu fui convidado. E aí eu fui lá para assistir o batismo, mas naquela dúvida, sabe? Um monte de dúvida, sabe? Uma coisa assim, estava me incomodando. Mas ali eu passei por uma pressão psicológica para obedecer ao batismo, e eu acabei me batizando nessa igreja. Quando eu saí das águas, entrou um combate espiritual muito alto dentro de mim, porque eu lembrava de algumas partes das Escrituras, né? Mas tudo bem, acabou o batismo. Quando você termina, naquela época era assim, hoje eu não sei se é. Terminou o batismo, aí eles fazem uma reunião com os novos batizados, e eles pegam você e levam lá em 4 de Efésios. 4 de Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui. 4 de Efésios. Onde fala ali uma só fé, um só batismo, né? Então ali eles me levaram ali, é aqui na unidade da fé, né? Onde fala em que 4 de Efésios, no versículo 5, né? Capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Depois me levaram em 6 aos Hebreus e me mostraram aquela parte que ali foi aonde o novo batizado passa por situação difícil, né? Ele fala, pelo que deixando rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. 6 aos Hebreus. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, mas de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e a virtude do século futuro, e recaíram. Essa palavra aqui é muito importante, irmão. Recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Me levaram em 4 de Efésios, uma só fé, um só batismo. E aqui,
Hebreus 6, no verso 6, né? E recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao inferno. Então, colocaram na minha cabeça que se eu batizasse na congregação, em Efésios está falando que era um só batismo. E em 6 de Hebreus, se eu batizasse, porque eles conheciam a doutrina da congregação, se eu batizasse na congregação, eu iria crucificar Cristo novamente. E acredito que é a dúvida de muita gente aí, viu? Muita gente tem essa dúvida aí. Só que vocês pedem a Deus entendimento, discernimento, viu? Discernimento. Porque aqui em 4 de Efésios, ele está falando aqui, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um batismo que leva a Cristo. Um batismo que é o batismo de Jesus Cristo. Nem todos os batismos são de Jesus Cristo, viu? Eu queria usar umas palavras aqui, mas nem vou usar porque vai ficar muito pesado. E ali levaram em 6 Hebreus, né, onde eles falam que aqueles que recaíram, né, crucificam a Cristo novamente, né? Mas aqui, presta bem atenção, o assunto aqui não era sobre você se batizar, você vai crucificar Cristo. Aqui ele fala os que foram iluminados, né? Isso para Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, mente aberta, e provaram o dom celestial, as coisas de Deus, e se fizeram participando do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do sepultura, e recaíram, essa palavra é importante. Aqui não está falando que se você batizou novamente, você vai crucificar Cristo. Está falando que você voltar. Sabe o que é uma recaída? Quando você tem uma enfermidade, você passou lá, sei lá, por uma enfermidade qualquer da sua vida. Qualquer enfermidade seja ela. E você é curado dessa enfermidade. Só que você, por um motivo ou por outro, essa enfermidade te acomete novamente. Quem fala? Você teve uma recaída. Aqui ele fala, e recaíram. Ele está falando daquelas pessoas que obedeceram o Evangelho, creram no Evangelho. Aqui está falando com os judeus, viu? Porque eles creram em Cristo, estavam abandonando os costumes mosaicos e, de uma hora para outra, resolveram voltar, que eles estavam recaindo para a lei mosaica, estavam voltando para os costumes mosaicos. Não é batismo aqui, não. Aí ele fala, né? E recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõe ao vitupério. É você voltar novamente, como diz lá em Pedro, né? O cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta ao seu espojador de lama. O homem que foi limpo por Jesus Cristo, que foi iluminado, que conheceu o Evangelho, que conheceu a Jesus Cristo, está voltando para os mesmos costumes que ele tinha antes. Ele recaiu. Aí está falando que é impossível se renovar. Não é batismo aqui. Mas o assunto nosso hoje não é batismo. O assunto nosso hoje é dízimo. Então, eu estou dizendo porque eu passei por uma situação complicada, né? Eu era neófito na fé. Então, o que eles fazem? Quando você é novo batizado, para colocar na tua cabeça os dízimos, primeira coisa que levam, hoje não sei mais, hoje já estou meio desconfiado, meio esperto, porque eles sabem que ninguém é mais tão leigo desse jeito nas escrituras. Mas eles levavam em 23 e 23 de São Mateus, né? O que fala aqui em 23 e 23 de São Mateus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, presta bem atenção. Sabe o que significa a palavra ai? A palavra ai significa dor. Quando você fala para uma criança, para um filho seu que está aprontando alguma arte, quem você fala para ele? Ai, se eu te pegar. Ai, menino, ai, menina, se eu te pegar. Você está fazendo uma ameaça. Não é isso? Para ela parar de fazer aquilo que está fazendo. Então o Senhor Jesus falava para os escribas e fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, chamou de hipócritas, pois que dizimais
a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. O Senhor Jesus aqui até ficou admirado com eles, né? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, né? O endro e o cominho, eles dizimavam até a hortaliça que eles tinham em casa. A mesma coisa aqui no meu quintal, eu tenho uma pequena horta, e eu sou tão fiel ao dízimo, que até da minha hortinha que eu tenho no fundo do meu quintal, tudo que eu colher lá, 10% eu vou dar para a igreja. Né? Rigoroso, sincero, fiel. Então o Senhor Jesus falou, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então observa que aqui, o mais importante da lei não era dízimo, não. Aqui ele está falando aqui, ó. O mais importante da lei era o juízo, ser justo, né? Misericórdia, ser misericordioso. E a fé, né? Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela, certo? Então vocês podem continuar pagando os dízimos. Mas ele falou isso aqui porque ele estava falando com um povo que estava acostumado com a lei mosaica, com o Antigo Testamento, com os dízimos. Então, o Senhor Jesus, ele veio trazer um novo testamento, mas ele estava vivo. O Senhor Jesus estava vivo. Então, o testamento, enquanto o testador vive, não tem validade. Está lá em Hebreus. Está lá em Hebreus. Eu não sei se eu vou encontrar no momento, mas está em Hebreus. Acho que, se não me engano, é 9 alguma coisa. Mas está escrito em Hebreus. Se eu não achar, está escrito em Hebreus, né? Está no livro de Hebreus, né? O testamento, ele só tem validade a partir da morte do testador. Então o Senhor Jesus estava fazendo um novo concerto, um novo pacto, porque está escrito 6 ou 7 Hebreus, ele fala lá, né? Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Por meio de Abraão até Levi, né? Quem pagou dízimo, recebe dízimos, né? Porque eles estavam obedecendo a lei mosaica. Mas o Senhor Jesus veio fazer um novo pacto, um novo concerto. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mudou de presidente, muda a lei. Mudou de prefeito, muda algumas leis. O Senhor Jesus fez um sacerdócio perpétuo, não vai mudar mais. O que ele fez, não muda mais. Mas ele veio fazer esse concerto, mas ele estava vivo. O testador estava vivo, então o testamento não tem validade. Se você tem alguns bens materiais, você tem casa, carro, sei lá o quê, e você fizer um testamento para a sua família, para os seus filhos não vão poder usufruir dos seus bens enquanto o testador estiver vivo. Enquanto o testador estiver vivo, o testamento não tem validade. Então o Senhor Jesus estava vivo aqui, falando para ele acerca dos dízimos, né? Que a hipocrisia dele, pode ver que ele chamou de hipócrita, porque a hipocrisia deles era tanta que eles dizimavam até as pequenas coisas, para dizer que eram injustos, pessoas sérias. Mas vamos lá. Então, quando você crê no Evangelho, o que acontece? Talvez hoje não seja mais assim, na minha época era. Eles levam você lá em 1 Coríntios 9,14. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 9,14. Eles leem apenas um versículo, viu? Eu vou fazer do jeito, igualzinho fizeram para mim, igualzinho fazem com você aí. 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que você vai entender aqui? Que a pessoa, que o pregador tem que viver de Evangelho, viver do dízimo. Aí pegam Gálatas 6:6. Só versículo, é uma salada que eles fazem.
Então eles fazem uma salada na sua cabeça para que você não entenda as escrituras. Gálatas 6:6. O que fala em Gálatas 6:6? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Né? Entendeu? Vou repartir, porque eu estou sendo instruído, alguém está me ensinando a Bíblia, alguém está me explicando a Bíblia, então vou repartir com ele, eu tenho que ajudar ele. Em partes, é isso mesmo, mas presta bem atenção. Aí leva você, Romanos 15:27. O que fala Romanos 15:27? Apenas versículos, para poder fazer a pegadinha, senão a pegadinha não dá certo. Sabe aqueles truques de mágica? É o que eles fazem. Romanos 15:27. Isso lhe pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. 1 Timóteo 5:18. Esse aqui também é forte. 1 Timóteo 5:18. Tudo versículos, pulado, a salada vai sendo feita. 1 Timóteo 5:18. Então o que ele fala em 1 Timóteo 5:18? Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não é dinheiro não, viu? Aqui está escrito salário, mas não é dinheiro não. Depois vocês vão entender por que não é salário, por que não é dinheiro. E 2 Timóteo 2:6. O que fala 2 Timóteo 2:6? Segundo Timóteo 2:6. 2 Timóteo 2:6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui é uma palavra espiritual, mas eles colocam aqui como dízimo, viu? E usam também aquelas partes de Coríntios nas coletas como dízimo. Só que ali, vocês vão ver que não é dízimo, ali são coletas. Mas vamos lá. Citei vários versículos onde confunde a mente da pessoa, onde eles conseguem fazer uma confusão na tua cabeça, principalmente aos neófitos e aos incautos. Presta muita atenção. Vamos ler, agora é longo, 10 de Mateus. Agora vai ter um pouco, eu vou ler um pouco o capítulo quase que todo, ou todo, para podermos entender aonde eu quero chegar. Mateus 10, os 12 a sua missão, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e outro Tiago, 2 Tiago tem na Bíblia, viu? Tiago, filho de Alfeu, tem Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelos caminhos da gente, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa época o evangelho não estava liberado, vamos dizer assim, para os gentios, para nós somos os gentios. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça, presta bem atenção, de graça recebeste e de graça dai. O Senhor Jesus deu para ele de graça esse poder. Quantos aí você conhece aí? Vamos orar para você, mas para te libertar disso ou daquilo é X. Tal oração de 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora, tem um valor. Não condiz com a Bíblia, viu? Não condiz com as Escrituras.
Aí ele fala, não possuais, olha bem, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Está prestando atenção aí? De que jeito que eles tinham que pregar o evangelho? Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Presta bem atenção, não é din-din. Ele não falou assim, vocês são dignos do seu salário aqui, dinheiro. Digno é o operário do seu alimento. Prestem muita atenção nisso aqui. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá mais rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Eu não vou ler tudo, que é muito comprido o capítulo, mas a parte mais importante eu já li, tá? Que é acerca da alimentação. Vamos para 10, aliás, vamos para 6 de Marcos, onde o Senhor Jesus foi lá para Nazaré, né? E ficou admirado de ver a incredulidade do povo. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, no sábado, né? Tem muita gente que fala que no sábado não pode fazer, né? Sábado não pode fazer nada. E os seus discípulos seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Quer dizer, o povo falava, isso aí é Jesus Cristo, isso aí é o filho de José. Já conheciam ele, né? Escandalizavam. Esse aí não pode fazer nada, é um homem conhecido. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho. Presta atenção. Senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, né? Tem gente que só vai se pagar tanto. Eu só vou pregar lá se pagar tanto, né? Aqui ele pediu para não levar nem comida e nem dinheiro no cinto, mas que calçasse as alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó, que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Né? E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Expulsavam demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam de graça. Vamos para 10 de Lucas. Esse vídeo tem que ter pouco paciência, viu? Se não tiver paciência, então você não vai entender. 10 de Lucas. A missão dos 70 discípulos. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ele dizia-lhes, grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje. Olha bem, não levei bolsas, nem alforje, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousa sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Agora presta atenção. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. O Senhor Jesus deu esse direito para eles. Viu? Eles iam
sair para aquela cidade. Vocês vão de dois em dois. Vocês vão naquela aldeia, vocês vão naquela cidade, vocês dois para cá, vocês dois para lá, você vai na cidade tal, você vai na cidade tal. E onde vocês chegarem que receberem vocês vão ficar comendo e bebendo, pois digno é o obreiro do seu salário, comida, viu? Comida. Ele fala aqui em cima, ó, na casa, comendo e bebendo. Alguém quer pregar hoje aí só a troco de comida? Eu não conheço, não conheço. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade que entrares e vão receberem, em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. Mas é em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo dali por suas ruas, dizei, até o pó das vossas cidades que nos pegou no carcanho, no sapato, na sola do sapato, sacudimos sobre vós. Saber com tudo isso que já o reino de Deus é chegado a vós. Quer dizer, para vocês já foi anunciado o evangelho, vocês não creram, lavo minhas mãos. Eu não vou continuar porque é longo, mas a parte mais importante eu li que é aqui, que fala da comida e da bebida. Agora, vamos para 9 de 1 aos Coríntios, vocês vão ficar de boca aberta. Coríntios capítulo 9. 1 aos Coríntios capítulo 9. A liberdade, presta bem atenção, a liberdade e o direito dos apóstolos. Paulo escreveu essa carta aqui lá para a igreja de Corinto. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o ser do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para os que me condenam. Não temos, olha bem, como que ele fala, não temos nós direito de comer e de beber? Paulo está perguntando aqui. Será que nós não temos direito de comer e beber? Nós estamos pregando o evangelho, será que nós não temos direito de comer e beber? Lembra que ele falou lá em Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 10. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Agora vem bem. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Como quem dizia, né? Será que só eu e Barnabé temos que trabalhar? Os discípulos usam esse direito aqui, é um direito que eles tinham. O Senhor Jesus deixou esse direito. Aí ele fala, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Quem já foi lavrador? Eu já fui lavrador. Com idade de 7 anos eu estava na roça com meu pai. Nunca usamos essa junta de bois aqui, mas tinha os vizinhos lá que usavam para arar a terra. E o que eles faziam? Enquanto os bois estavam arando, colocavam-se uma mordaça na boca do boi, para ele não perder tempo, senão demorava muito para arar. Então, ele fez uma comparação aqui, ó, porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Deus, esse versículo aqui não foi porque estava com cuidado dos bois, aqui está falando a respeito dos pregadores, dos evangelistas. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, está confirmando aqui, ó. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Então Paulo fala, nós estamos pregando o evangelho para você, será que é muito pedir para vocês uma ajuda, um socorro? Porque o Senhor Jesus deixou para os discípulos fazer isso. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós, né? Paulo fala, mas justamente nós por quê? Nós que pregamos o verdadeiro evangelho, porque os outros não pregaram o verdadeiro evangelho. Você vai ver lá em 11 de 2 Coríntios, dos falsos apóstolos. Mas nós não usamos, olha bem, não usamos esse direito aqui que Jesus Cristo deu, não usamos esse direito. Antes suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o altar, que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Tem que botar no Velho Testamento, que ele está citando a parte do Velho Testamento aqui. Os sacerdotes faziam isso.
Aqui no 14 é aquela parte. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Aqui está a pegada, viu? Se não discernir, vai acreditar que ele está ordenando você a viver do Evangelho. Porque eles lê só o versículo 14, depois não explica mais nada. Eu duvido qualquer pastor aí, qualquer um, pastor de nome, renomado aí, não vou citar nome de nenhum deles, mas qualquer um renomado aí, que tem teologia, que tem não sei o quê, que mostra os vídeos aqui na internet, e mostra uma biblioteca aqui atrás, cheio de livro aqui, ó. Tá vendo algum livro aqui? Aqui é uma parede, ó. Não tem livro nenhum não, aqui é um analfabeto que está falando, viu? Aqui é um ignorante que está falando com você. Mas está sendo usado por Deus para falar com você. Porque Deus usa de quem Ele quer. Você vai ser enganado se você quiser. Se você quiser, você vai ser enganado. Mas hoje Deus está dando oportunidade para você prestar atenção nisso aqui, ó. Eles lêem o versículo 14, mas eles mandam ler o 14 e param. Continua, lê o 15. Assim ordenou, o 14 fala, assim ordenou o Senhor, também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Aí Paulo fala no 15, mas eu, Paulo, de nenhuma dessas coisas usei. E não escrevi isto aqui, para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo se gloriava de não ser sustentado pela igreja. É uma glória para ele. Porque se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar. Né? Ele falou, né? Me fora morrer do que alguém fazer essa minha glória. Agora ele fala, porque se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Deus impôs para Paulo, você vai ter que pregar o Evangelho, de graça. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça, presta atenção, de graça, o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Você não vai ver pastor nenhum ensinando isso aqui, viu? Pastor nenhum você vai ver ensinando isso aqui, viu? Pede para o seu pastor explicar aqui, o 9 de Coríntios, o capítulo inteiro. Ele chega aqui no versículo 14, ele para, né? Diz o Senhor Jesus aos que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Aqui ele para, ele não continua. Fala para o seu pastor, continua lendo. Continua, precisa terminar a carta. Você só lê um versículo. Eu quero que você lê a carta inteira. Você entendeu? Texto, né? Sem contexto, é pretexto. Porque sendo livre para com todos, fui servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estão sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correr de tal maneira que eu alcancei. Aqui ele estava citando aqui, aqueles esportes que tinha na Grécia Antiga, né? Aquelas corridas que tinha, que só um levava o prêmio, porque um chegava lá, o que chegasse primeiro levava. Nós vamos comparar, como nós estamos no Brasil, vamos comparar com um campeonato de futebol. Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores. Quantos clubes participam? Quantos clubes participam? E quantos clubes que levam o título? Só um. Um é campeão brasileiro, um é campeão paulista, um é campeão da Libertadores. Viu? Está entendendo o que Paulo está falando aqui? Então você tem que se esforçar de uma maneira, você tem que se esforçar porque você está disputando com alguém, você está disputando com o seu adversário a vida eterna. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Viu? Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Todo lutador, eles têm as suas regras. Jogador de futebol também tem que ter o preparo físico, o preparo psicológico, o preparo técnico, né? Para ficar um atleta em condições. Assim na vida espiritual também é. Você tem que se preparar, ser um atleta cristão, um atleta de Cristo, se abster de muita coisa, viu? Se abster do pecado, das coisas que te afastam de Deus. É isso que ele está falando aqui. Está comparando com as coisas materiais para que você entenda o que é espiritual. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão,
para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Toma cuidado, hein? Viu o que ele falou aqui? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que é reprovado? Perde a salvação. Você está cursando uma faculdade, uma escola, se você for reprovado, você tem pedido de ano, filho. Você não passou. Entendeu? Na vida espiritual também é assim. Tem que tomar cuidado para não ser reprovado. Viu? Observa as parábolas do Senhor Jesus. Que nas parábolas dele, você vai ver que nem todos conseguiram a salvação. Viu aquela da semente? Uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre pedregais, outra caiu entre espinhos. A que deu fruto foi só que caiu em boa terra. Não foi 100% salvo. Está entendendo? Então, cuidado. Vou mostrar para vocês agora em 3 de Colossenses. Tessalonicenses. Vamos ver o que fala aqui em 3 de Tessalonicenses? Presta bem atenção aqui, viu? Presta bem atenção nesse aqui, ó. Leia 1, 2, 30, 50 vezes e pede para Deus abrir tua mente. Ele fala: nos demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor seja livre, curso e seja glorificado, como também o é entre vós, e para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos em vós do Senhor, para que não só fazeis como fareis o que vos mando. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, isto, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todos aqueles que andam desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça, presta atenção, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Viu? Paulo trabalhava. Sabe o que Paulo fazia? Fabricante de tendas. Paulo era fabricante de tendas. Viu? Você pode ir lá em Atos 18:3. Você vai ver lá o que Paulo fazia, né? Atos 18:3. Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com ele, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Aqui, se você voltar aqui atrás, ó, depois que partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Paulo se ajuntou com Áquila e Priscila. Por quê? Como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha como ofício fazer tendas. 2 Coríntios 8, 9 e 10. Leia Coríntios, 2 Coríntios 8, 9 e 10. O vídeo é longo, viu? É longo. 2 Coríntios 8, 9 e 10. Segundo Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. E nisto dou meu parecer, pois isto vos convém a vós, desde o ano passado, começasse não só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai, deixa eu ver se eu não fiz uma conclusãozinha aqui. 2 Coríntios 11, 7, 8, 9 e 10. 2 Coríntios 11, 9 e 10. Segundo qualquer, então, porque se há prontidão da vontade... Não é essa parte aqui não. Vamos ver aqui Atos 20, 34. Atos 20, 34.
Atos 20, 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo trabalhava com as próprias mãos. Vamos ver aqui 1 Coríntios 4,12. 1 Coríntios 4,12. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Viu? Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo trabalhava. Em nenhum lugar da Bíblia, Paulo viveu de dízimos. Os apóstolos viveram de dízimos. Viu? As coletas são bíblicas, mas as coletas é para os pobres. Assim como no Antigo Testamento, o dízimo era para o estrangeiro, para a viúva, viu? Para os pobres. Para isso que eram os dízimos lá. Para os levitas que não tinham herança e para os pobres, os estrangeiros. Hoje você não vê nada disso. Então aqui, ele usou aqui, ó, de 1 Coríntios 9,14. Vamos voltar aqui em Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Ele está falando, sabe de quem? De 10 de Mateus, de 10 de Lucas, de 6 de São Marcos. Que ele falou, na casa que vocês chegarem, vocês comam e bebam, viu? Isso daí você nunca vai ouvir pregar na tua igreja. O teu líder nunca vai te ensinar isso. Peça para o teu líder ensinar isso aqui para você. Entendeu? Peça para o seu líder ensinar. E manda para ele mostrar só um versículo ou meio versículo no Novo Testamento, aonde tem mandamento para cobrar 10%. Peço desculpa pela demora, mas era necessário. Eu não sei se você entendeu, se não entendeu, ouve novamente. Peço a vocês que dê os seus likes, né? Dê o joinha aí, para que esse vídeo seja mostrado a mais pessoas, para ajudar aqueles que estão em dúvidas. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Paz Deus.